Vamos lá, gente! Agora vamos tratar dos recursos em espécie no processo do trabalho. E como não poderia ser diferente, começaremos com o recurso ordinário. Sobre ele, primeira coisa importante aqui, são duas as hipóteses de recurso ordinário no processo do trabalho. A primeira hipótese de RO é aquela que veio com você desde pequenininho. Alguém perguntava, de uma sentença no processo do trabalho cabe? Você já respondia RO. Da sentença cabe RO para o Tribunal Regional do Trabalho. A segunda hipótese de recurso ordinário é outra. Essa é mais difícil de visualizar. Cabe RO de decisão do TRT em uma ação de sua competência originária. Essa hipótese é ruim, cabe RO para o TST. Para você conseguir visualizar melhor, se eu pudesse, agora nessa sala, eu apagaria todas as luzes, colocaria aqui um TRT grande, imenso, em vermelho, encheria de luzes e quando você menos esperasse, ele iria aparecer assim, TRT, tchá, TRT. Era assim. Também cabe RO dessa decisão do TRT em uma ação de sua competência originária. Mas aqui você poderia me perguntar, Ariana, o que é uma ação de competência originária do TRT? É aquela em que quem? A lei. A lei estabelece que a ação deve ser ajuizada no TRT. É aquela em que quem? A lei. A lei estabelece que o TRT funcionará como primeira instância. A ação será ajuizada lá nesse Tribunal Regional do Trabalho. Quando a lei disser que a ação deve ser proposta no TRT, você estará diante de uma decisão do TRT em uma ação de sua competência originária. Desta decisão, caberá RO para o Tribunal Superior do Trabalho. Ora, se o processo começa no TRT, o recurso ordinário só pode ser para ser julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, ok? Alguns exemplos dessa segunda hipótese são importantes para nós. E o primeiro caso que nós vamos analisar é o da ação rescisória. Gente, antes de chegarmos no momento em que é possível interpor o recurso, nós temos que passar pela competência para julgar em primeira instância essa ação rescisória. Aí depois, sim, da decisão proferida é que nós vamos pensar no recurso. Primeiro passo diz respeito à competência, onde propor a ação rescisória. A competência, ela depende da decisão que você quer desconstituir. A depender dela, nós teremos um tribunal competente para julgar essa ação rescisória, ou o TRT ou o TST. Assim, se você quer desconstituir uma sentença, diz a lei, propõe a ação rescisória perante o TRT. Se você quer desconstituir uma decisão do TRT, um acórdão do TRT, diz a lei, cada tribunal tem competência para desconstituir suas próprias decisões. Logo, TRT, cada tribunal tem competência para desconstituir suas próprias decisões. Logo, se você quer desconstituir um acórdão do TST, cada tribunal tem competência para desconstituir suas próprias decisões. Sentença, TRT, TST, próprio TST. Então, agora, você já sabe onde propor a ação rescisória. Note que ainda não estamos falando dos recursos no processo do trabalho. Então, chega o examinador e diz que quer que você desconstitua uma sentença. Neste momento, você se depara com os órgãos da Justiça do Trabalho, Juiz do Trabalho, TRT e TST. Você vem com a sua ação rescisória, você para perante o Juiz do Trabalho? Não. Para perante o TRT? Sim. A ação rescisória é uma ação que, quando você quer desconstituir uma sentença, deve ser proposta no TRT. Veja, a ação rescisória foi proposta aqui. O TRT funcionará como órgão de primeira instância. Logo você sente que está diante de uma decisão do TRT em uma ação de sua competência originária? Sente. Isso não significa nada para você? Há de significar, aguarde aí. Pronto, mas agora é a pergunta. Qual o recurso cabível desta decisão do TRT em uma ação de sua competência originária? Qual o recurso cabível? Quando na hora da prova você não souber qual é o recurso cabível, você deve estar preparado, programado para se fazer a pergunta certa.
E qual é a pergunta certa? Será que cabe RO? Quantas são as hipóteses de RO? 1, 2, 3, 4 ou 5? 2. Da sentença cabe RO. E também cabe RO quando você estiver diante de uma decisão do TRT em uma ação de sua competência originária. Como aqui. Aqui nós estamos diante de uma decisão do TRT em uma ação de sua competência originária. Cabe RO para o TST. Agora vamos lá. Imagine que você queira desconstituir um acórdão do TRT. Se você quer desconstituir um acórdão do TRT, onde você vai propor a sua ação rescisória? TRT, TRT. Vai parar perante o juiz? Não. Para perante o TRT? Não. Não ou sim? Sim. TRT, TRT. Agora, note que a lei mandou você propor essa ação no TRT. Note que o TRT funciona como órgão de primeira instância. Logo você sente que está diante de uma decisão do TRT em uma ação de sua competência originária? Sente ou não sente? Sente, não é? E aí eu te faço a pergunta, qual o recurso cabível? Cabe RO? Sempre. Que você estiver na dúvida quanto ao recurso cabível, você deve se fazer a pergunta certa, e ela é, será que cabe RO? Quantas são as hipóteses de RO? 1, 2, 3, 4 ou 5? 2. Da sentença cabe RO, sentença é do juiz, e também cabe RO quando você estiver diante de uma decisão do TRT em uma ação de sua competência originária. Então, cabe RO para o TST. Agora veja, imagine que você queira desconstituir um acórdão do TST. E aí vai lembrar, cada tribunal tem competência para desconstituir suas próprias decisões. TST, TST. Você vem com a sua ação rescisória, você para perante o juiz do trabalho? Não. Para perante o TRT? Não. Para perante o TST? Sim. A ação rescisória é uma ação que a lei mandou você propor no TST, é uma ação em que o TST vai funcionar como órgão de primeira instância. Logo, agora, você está diante de uma decisão do TST em uma ação de sua competência originária. Qual o recurso cabível? A primeira pergunta, olhe bem para isso, olhe bem para essa decisão do TST em uma ação rescisória, tá vendo? Experimenta essa sensação. Que sensação? A sensação de não saber qual é o recurso cabível. Quando você não sabe qual é o recurso cabível, o que você precisa é estar preparado, programado para se fazer a pergunta certa. E ela é, será que cabe RO? Quantas são as hipóteses de RO? 1, 2, 3, 4 ou 5? 2. Da sentença cabe RO e também cabe RO quando você está, como aqui, diante de uma decisão do TST? Não, TRT. Em uma ação de sua competência originária. Existe uma terceira hipótese de RO? Não. Cabe de decisão do TST em ação rescisória? Não. É numa hora como essa que você se perguntaria, será que cabe RR? Veria que não. Será que cabe embargos ao TST? Veria que não. Verá que não quando nós terminarmos de estudar todos os recursos hoje? E aí, hoje não, né? Hoje nós vamos falar do recurso ordinário no processo do trabalho, mas terminar aqui no nosso curso e depois que você visse que não cabe nem RR, nem embargos ao TST, então você diria que só cabe recurso extraordinário se houver violação à Constituição. Ok, gente? Cuidado com a prova. Em que aspecto? Cuidado com o seguinte. Chegou lá na prova, o examinador disse que você está diante de uma decisão do tribunal em ação rescisória e pergunta se cabe RO para o TST. Veja, se esse tribunal for o TRT, cabe RO para o TST. Se esse tribunal for o TST, não cabe RO. Só que, às vezes, o examinador falha na prova aqui e você tem que dar uma resposta. Qual é a resposta que você dará? Você vai imaginar, quando ele não especificar o tribunal, que ele está se referindo ao Tribunal Regional do Trabalho. Aí leia de novo agora. Desta decisão do TRT em ação rescisória, cabe RO para o TST? Sim. Trata-se de uma ação de competência originária do TRT, cabe RO para o TST. Súmula 158 do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 158 do TST. Como existe essa súmula, às vezes o examinador esquece que existe uma outra hipótese, que é aquela em que o tribunal é o TST.
E aí cobra, da decisão do tribunal em ação rescisória, cabe RO para o TST. Como que você vai dizer isso? Porque você já imaginou que o tribunal aqui ele se refere ao TRT. Tudo bem até aqui? Agora, várias são as ações de competência originária do TST. Imagine que chegou na prova, o examinador disse que o mandado de segurança, que é uma ação, foi impetrado perante o TRT. E pergunta a você qual o recurso cabível desta decisão do TRT em mandado de segurança. Mandado de segurança é uma ação que a lei mandou você propor no TRT. É uma ação em que o TRT está funcionando como órgão de primeira instância. Logo, você tem que se fazer a pergunta certa. Será que cabe RO? Quantas são as hipóteses de RO? 1, 2, 3, 4 ou 5? 2. Da sentença cabe RO e também cabe aqui de decisão do TRT em uma ação de sua competência originária. Atenção, este RO é para o TST, súmula 201 do Tribunal Superior do Trabalho. Aí, lembra que quando nós estudamos a teoria geral dos recursos, eu disse a vocês que os recursos no processo do trabalho têm efeito meramente devolutivo, não têm efeito suspensivo, e que para pedir efeito suspensivo no RO era preciso uma ação cautelar e que essa ação cautelar é proposta diretamente no TRT? Pois bem, imagine que você propôs uma ação cautelar lá no TRT para pedir efeito suspensivo no RO. É uma ação de competência originária do TRT. É uma ação em que o TRT funcionará como órgão de primeira instância. Cabe RO? Cabe RO? Vamos ver quantas são as hipóteses de RO? 2. Quais são? Da sentença cabe RO e também cabe RO quando você estiver diante de uma decisão do TRT. Em uma ação de sua competência originária. Como aqui, cabe RO para o Tribunal Superior do Trabalho. A outra hipótese que pode cair é o dissídio coletivo. Dissídio coletivo, gente, nada mais é do que uma ação. É uma ação de competência originária dos tribunais. Dos tribunais. Isso quer dizer que ou do TRT ou do TST. Como que você vai saber de quem que é competência, se de um ou de outro? Olhando. Olhando para quem? Olhando para a área de extensão do conflito. Olhando para a área de extensão do conflito. Se esta área de extensão do conflito não ultrapassar a área de jurisdição de um TRT, a competência será deste TRT. Em contrapartida, se ultrapassar a área de jurisdição de um TRT, a competência será do Tribunal Superior do Trabalho. Caso o dissídio coletivo seja de competência originária do TRT, você estará diante de uma ação de competência originária deste TRT. Cabe RO? Cabe porque da sentença cabe RO, e sentença é do juiz, e também cabe RO de decisão do TRT. Em uma ação de sua competência originária. Caberá RO para o TST também. Então, acho que deu para fixar essa segunda hipótese de recurso ordinário no processo do trabalho. São só 2. Cai na prova. Como que é o recurso ordinário no procedimento sumaríssimo? Você lembra dele? O procedimento sumaríssimo é aquele que se aplica aos dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, vigente na data do ajuizamento da ação. Procedimento sumaríssimo. Para ele, quanto ao RO, se aplica o 895, parágrafo 1º da CLT. E muitas vezes ele é objeto de questão de prova. 895, parágrafo 1º, inciso 2º, aqui até o inciso 4º. Bom, porque o primeiro foi vetado. Gente, primeiro, no procedimento sumaríssimo, tem relator, normalmente, mas não tem revisor. Tem relator? Tem relator. Tem revisor? Não tem. O relator tem o prazo de 10 dias para liberar o recurso. Para liberar o recurso, eu anotei aqui. O que isso significa? Analise aqui comigo no quadro ao lado. Venha cá. De uma sentença no processo do trabalho, cabe RO. O que é o normal? O recurso ordinário vir aqui para o juiz que proferiu a decisão, para análise dos pressupostos de admissibilidade. Quando ele verifica que todos estão presentes, ele vai receber o recurso.
E aí ele abre vista para a outra parte apresentar contra-razões ao recurso ordinário no prazo de 8 dias, conforme estabelece o artigo 900 da CLT. E encaminha tudo para o TRT. Quando chega no TRT, o nosso recurso irá primeiro para o relator. Aí, olha, no procedimento ordinário, ele vem para o relator. Se houver previsão no regimento interno do tribunal, ele vai para o revisor. Isso quer dizer que tem regimentos internos que não prevêem a existência de revisor, aí não vai para o revisor. Mas se houver essa previsão, sai do relator, vai para o revisor e aí depois é encaminhado para a turma, incluído em pauta de julgamento, caso em que a turma vai julgar o recurso. No procedimento sumaríssimo, o regimento interno não pode prever a existência de revisor, não há revisor no procedimento sumaríssimo. Passa do relator direto para a turma. O relator vai liberar o recurso para que seja incluído em pauta de julgamento. E o relator tem o prazo de 10 dias para liberar o recurso para que ele seja incluído em pauta de julgamento. Terá 10 dias e aí a secretaria da turma ou do tribunal vai incluí-lo em pauta de julgamento sem a existência de revisor. Tudo bem? Então, tem relator, tem revisor, não tem revisor. O relator tem o prazo de 10 dias para liberar o recurso. Depois, o parecer do Ministério Público do Trabalho. Parecer do Ministério Público do Trabalho, se necessário, será oral, estando o representante do Ministério Público presente na sessão de julgamento. Então, o parecer será oral, estando o representante presente na sessão de julgamento, se ele entender necessário, ficando registrado na certidão de julgamento. E no procedimento ordinário? No procedimento ordinário ele é escrito, no sumaríssimo ele é oral. Cuidado com a seguinte pergunta: sempre haverá parecer do Ministério Público do Trabalho nos recursos ordinários de procedimento sumaríssimo? Não. Somente quando entender necessário, porque, por exemplo, a causa envolve menor e etc. Tudo bem, gente? Tem relator, tem revisor, não tem revisor. O relator tem 10 dias para liberar o recurso. O parecer do Ministério Público é oral, estando presente na sessão de julgamento e se ele entender necessário. Depois, o acórdão. O acórdão no procedimento sumaríssimo é igual à certidão de julgamento. É igual à certidão de julgamento. O acórdão consistirá unicamente na certidão de julgamento. Agora, se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, confirmada pelos seus próprios fundamentos, então olha como que será essa certidão de julgamento. A certidão aqui de julgamento registrará tal circunstância, ou seja, ela registrará apenas que a sentença foi mantida pelos seus próprios fundamentos, tal circunstância. E esta certidão de julgamento, naturalmente, servirá de acórdão. Então, às vezes, o examinador coloca assim, ó, se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, deverá ser mantida apenas o voto, que deverá ser mantida apenas as razões pelas quais foram mantidas a sentença e ela servirá de acórdão. Não. A sentença, se ela for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a certidão de julgamento não precisará apresentar motivação nenhuma. Bastará registrar que ela foi confirmada pelos seus próprios fundamentos, para que sirva de acórdão. A CLT diz: terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento. Olhe no quadro. O acórdão é igual à certidão de julgamento, com as razões, com a indicação suficiente do processo e da parte dispositiva e as razões de decidir do voto prevalente somente. Mas, e se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos? A certidão de julgamento registrando tal circunstância servirá de acórdão. O acórdão é igual à certidão de julgamento. Nele conterá a indicação suficiente do processo. O que tem nessa certidão? Tem indicação suficiente do processo, que vai identificar o processo. Tem também a parte dispositiva, essa não pode faltar, parte dispositiva, e tem também as razões de decidir do voto prevalente, só do voto prevalente aqui, razões de decidir.
Quando, entretanto, a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, eu não preciso trazer as razões de decidir do voto prevalente. A certidão de julgamento, registrando tal circunstância, bastará para servir de acordo. Tudo bem, gente? Então, cuidado aqui com o procedimento sumaríssimo, ele pode ser objeto de uma questão inteira na nossa prova. Vamos em frente. O que mais que nós temos agora? Nós precisamos estudar a súmula 303 do Tribunal Superior do Trabalho. Ela fala sobre as decisões, versa sobre as decisões contrárias à fazenda. Como que vai acontecer quando ela for contrária à fazenda? Neste caso, gente, aplica-se o duplo grau de jurisdição obrigatório. A sentença contrária à fazenda está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. O que isso significa? Significa que, diante da sentença contrária à fazenda, ela sempre pode interpor o recurso ordinário voluntário. Sempre. Pode. Mas se ela não interpuser o recurso voluntário, ou se esse recurso voluntário não for recebido, não interposto, ou então se esse recurso não for recebido, quando que ele não será recebido? Por ausência de algum dos pressupostos de admissibilidade? Então, ocorrerá a remessa necessária. Por isso que se diz que ele está sujeito, a decisão contrária à fazenda está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Agora, essa remessa necessária não acontecerá. Exceções. Quando? Quando o valor da condenação não ultrapassar 60 salários mínimos. Valor da condenação não ultrapassar a 60 vezes o salário mínimo. Também não acontecerá quando a decisão estiver em consonância. Decisão recorrida, aqui, estiver em consonância. Estiver em consonância com o quê, gente? Em consonância com súmula do TST, também em consonância com o J do TST, ou então em consonância com decisão plenária do STF. Decisão plenária do STF. Então, quando aparece na prova que as decisões, as sentenças contrárias à fazenda estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório, é verdade, estão mesmo sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Traduzindo, o que isso significa? Significa que cabem sempre, independentemente do valor da condenação, qualquer que seja, o recurso voluntário. Mas se esse recurso voluntário não for interposto ou não for recebido, caberá a remessa necessária. O próprio juiz, como condição de eficácia da sentença, vai remetê-la ao tribunal para reapreciação. Agora, esta remessa necessária não vai acontecer quando o valor da condenação não ultrapassar 60 salários mínimos ou se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula do TST, OJ do TST, ou então com decisão plenária do STF. Outro ponto importante para a gente é a OJ 334 do Tribunal Superior do Trabalho. Ela versa sobre o recurso de revista. Quando que caberá recurso de revista? Gente, vejam, a Fazenda sempre tem condições de interpor o recurso voluntário, não é? Então, imagine que a decisão é contrária à Fazenda aqui. Se a Fazenda, diante dessa decisão contrária, interpõe o recurso voluntário, interpõe o recurso ordinário voluntário, então ela sempre poderá interpor da decisão o recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Em contrapartida, se a decisão é contrária à Fazenda, não for interposto o recurso voluntário, não foi interposto o recurso para a Fazenda, e aí a decisão for mantida, se a decisão for mantida, a Fazenda não poderá interpor recurso de revista. Se a decisão for agravada em prejuízo da Fazenda, prejudicar a Fazenda, então sim caberá recurso de revista nesse caso, ok? Então, sentença contrária à Fazenda, recurso voluntário, independentemente da decisão, a Fazenda poderá interpor recurso de revista. Sentença contrária à Fazenda, não foi interposto o recurso voluntário, a sentença é mantida, não cabe recurso de revista.
Decisão foi agravada, cabe o recurso de revista. Olha o que diz a OJ 334. Incabível recurso de revista pelo ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada na segunda instância a condenação imposta. Então, só se for agravada é que a Fazenda que não interpôs o recurso voluntário poderá interpor o recurso de revista. Tudo bem até aqui, gente? Então, ótimo. Com relação ao recurso ordinário no processo do trabalho, o que nós vimos que você tem que guardar? Vimos que são duas as hipóteses de recurso ordinário no processo do trabalho. Da sentença, cabe RO. Você vai tomar cuidado aqui com um pequeno detalhe que eu vou acrescentar agora. Essa sentença pode ser terminativa ou definitiva. Definitiva. Quando que a sentença é terminativa? Quando ela extingue o processo, sem resolução do mérito. Ela é terminativa. Quando, por exemplo, que ela será terminativa? Quando o juiz indeferir a petição inicial. Ou então, quando o juiz arquivar o processo no procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo. Ou então, quando arquivou o processo porque o reclamante não compareceu em audiência. Em todos esses casos, que podem ser citados para sua análise na prova, nós estaríamos diante de uma sentença terminativa do feito. Ela desafia recurso ordinário para o TRT. Se indeferir a petição inicial, se arquivar o processo no sumaríssimo porque o pedido não é líquido, se o reclamante não comparece em audiência, caso em que a CLT diz que o processo é arquivado, são todas sentenças terminativas. A sentença definitiva é aquela sentença do juiz, que analisa o pedido, julga procedente, julga improcedente. Essa, naturalmente, cabe RO para o TRT. É muito comum, na hora da prova, o examinador dar os tipos de decisões para você. Decisão que indeferiu a petição inicial, que arquivou o processo por não comparecimento em audiência, e perguntar em quais hipóteses, a quais hipóteses se aplica o recurso ordinário, todas essas aqui. Mas também cabe RO, que é a questão mais delicada, que eu fiz um esforço aqui para contribuir para que fique na sua cabeça, também cabe RO, quando você estiver diante de uma decisão do TRT, em uma ação de sua competência originária. Vai caber o RO para o Tribunal Regional do Trabalho. Cuide com o seguinte, no procedimento sumaríssimo, tem relator? Tem relator. Tem revisor? Não tem revisor. No ordinário tem relator e pode ter revisor. Se o regimento interno assim o estabelecer, terá revisor. O relator tem o prazo de quantos dias para liberar o recurso? 10 dias, para que ele seja incluído em pauta de julgamento. E o parecer do Ministério Público? Ocorrerá sempre? O parecer do Ministério Público, se necessário, será realizado pelo representante do Ministério Público, que estará presente na sessão de julgamento e fará seu parecer de forma oral. Parecer, se necessário, oral, ficando registrado na certidão de julgamento. Como é o acórdão é igual à certidão de julgamento. O que terá nessa certidão de julgamento? Indicação suficiente do processo, a parte dispositiva, obrigatório, e as razões de decidir só do voto prevalente. Agora, e se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos? É necessária a razão de decidir do voto prevalente? Não. Aí, gente, neste caso, a certidão de julgamento que registrará isso, que registrará que a sentença foi confirmada pelos seus próprios fundamentos, já servirá de acórdão. Sentença contrária à Fazenda, duplo grau de jurisdição obrigatório. Cabe recurso voluntário e, se não for interposto ou recurso voluntário não for recebido por falta de pressupostos, remessa necessária. Salvo quando o valor da condenação não ultrapassar 60 salários mínimos, ou então quando a decisão recorrida estiver em consonância com súmula do TST, OJ do TST, ou súmula do TST, OJ do TST, ou decisão plenária do STF, súmula 303 do TST. Na nossa próxima aula, falaremos sobre o efeito devolutivo em profundidade que tem o RO. Analisaremos a súmula 393 do TST, que é uma beleza para fazer a diferença na nossa prova. Por isso, esperarei vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.